Saudações de paz, queridos estudantes da Academia Bíblica Teológica Internacional. É um prazer estar aqui convosco para mais uma aula da nossa disciplina de gestão eclesiástica. Esta é a aula de número 4. Nela vamos falar primeiramente sobre gestão de conflitos na liderança. O segundo tópico, vamos falar sobre gestão de tempo. E o último tópico da aula 4, vamos falar sobre gestão de pessoa. Portanto, esses são os 4 tópicos que vamos abordar nesta aula de número 4. Portanto, começando já com a questão de gestão de conflitos na liderança, a gestão de conflitos, na liderança eclesiástica, tanto é o processo de identificar, abordar e resolver divergências entre membros, voluntários ou líderes, de forma que se possa então preservar a unidade do corpo, assim como também o testemunho da igreja. Então, são 2 itens importantes que deve-se procurar conservar com todas as forças possíveis. Primeiro, a unidade do corpo, e o segundo aspecto é o testemunho da igreja. Tanto a liderança eclesiástica, ela é diferente de uma empresa, porque aqui nos conflitos da igreja envolve emoções, crenças, assim também como o voluntariado. Portanto, isso exige uma abordagem que deve equilibrar a firmeza administrativa com a graça cristã. Deve haver, então, esse equilíbrio entre aquilo que é a posição administrativa da igreja, sem perder a graça cristã, visto que estamos a falar de uma igreja cristã, portanto, não se deve perder de vista a graça. As causas comuns de conflitos na igreja, primeiramente nós temos as questões de choque de visão. Aqui nos referimos a diferenças sobre como um ministério deve funcionar, por exemplo, como deve ser a música da igreja, quais devem ser os métodos de evangelismo. Portanto, são exemplos de temas que podem gerar conflito na liderança quanto ao choque de visão sobre questões como as que levantei. Por exemplo, outro assunto que gera conflito também é a questão, por exemplo, da liderança feminina, se as mulheres, por exemplo, podem ser pastora, podem ser bispa, podem ser apóstolas ou não. Então, são questões que podem, de facto, originar conflito dentro da igreja. A segunda causa comum de conflito é a falta de comunicação. Falta de comunicação, estamos a falar, por exemplo, ruídos em avisos, aqueles casos em que o líder não consegue comunicar claramente a visão, ou seja, toma a decisão sem primeiro dar a conhecer ao grupo de ministros que com ele cooperam na direção da igreja. Isso pode causar conflito. Portanto, a comunicação na liderança eclesiástica é uma ferramenta extremamente importante. Portanto, o líder cristão deve saber comunicar antes de fazer qualquer divisão ser conhecida ao público. É importante primeiro dar a conhecer ao conselho, abordar no conselho, decidir no conselho, para depois, então, quando se leva com uma decisão cozinhada, todo o conselho já está alinhado, ao assunto. Portanto, quando o líder não faz isso,
causa irremediavelmente conflito. Outra questão de conflito também são a falta de comunicação, né? Escalas mal feitas, né? Também pode, de facto, causar conflito. Né? O terceiro motivo tem sido as disputas por poder, né? Disputa por espaço. Né? Há aquelas pessoas que têm ânsia, têm, têm ânsia desmedida em tomar, né, a posição de pastor, né? Alguns querem mais espaço dentro da igreja, isso também pode ocasionar conflitos, né? Pode ocasionar conflitos. Ainda aqui enquadra-se aqueles líderes que se sentem, por exemplo, donos da igreja, né? Donos do seu departamento ou dos cargos, né? Isso também, de facto, causa conflito. E por fim, também temos a questão de sobrecarga, né? Quando o crente é sobrecarregado, né? Acumula várias responsabilidades, né? E isso pode depois resultar em reações, reações não salutares, e como também impaciência por parte desse crente, né? Por exaustão, né? De tanta responsabilidade que ele tem que fazer pela igreja, né? Isso também pode ser uma fonte de conflito. Ok? Ok, então vimos as fontes de conflitos, vamos agora falar das estratégias de resolução, né? Como é que nós podemos resolver os conflitos na igreja. O primeiro princípio na resolução de conflito é a abordagem bíblica de Mateus 18. Em Mateus 18, Jesus aí deixou uma orientação muito clara, né, sobre como é que nós devemos tratar, por exemplo, o caso de alguém por exemplo, que nos ofende ou que transgrede ou que comete alguma coisa, né? Viola algum princípio. Jesus aí deixou orientações claras e nessas orientações, o primeiro aspecto, quando estamos diante de alguém que cometeu, primeiramente é abordar a pessoa em particular. Esse é o primeiro passo. Não se deve abordar a pessoa logo de primeira ao público. Não. Não se faz. A primeira abordagem deve ser, em particular, chamar a pessoa em particular e procurar ouvir a pessoa. Okay? Caso a pessoa em particular, né, não admitir a situação e nós, por exemplo, temos prova mais do que suficiente da falha do irmão, o segundo passo que Jesus orientou ainda em Mateus 18 é chamarmos uma testemunha. Né? Chamarmos testemunha e abordar o irmão com testemunha. Caso também o irmão não aceite, então o terceiro passo é levar o irmão aos presbíteros da igreja, né? Aos líderes da igreja, ao conselho da igreja. Tanto, se ele também não ouviu o conselho da igreja, então deve ser considerado como gentio, ou seja, como ímpio. Né? Essa é a abordagem bíblica de Mateus 18. São esses passos que devem ser dados. Muitos líderes não seguem esse protocolo. Né? Há até líderes que têm, por exemplo, ele ouviu sobre uma situação, em vez de chamar a pessoa em particular, ele leva já no púlpito e descarrega como se fosse profecia, fazendo envergonhar o irmão no público. Isso não se faz. Isso é completamente disparatado a todos os níveis. Portanto, aqui, caros pastores, caros líderes, a primeira estratégia de resolução de conflito é nos lembrarmos do protocolo de Mateus 18, conforme nós acabamos de apresentar. A segunda estratégia é a escuta ativa. Ou seja, sempre que nós ouvimos uma informação sobre um membro da igreja, sobre um crente, né, que cometeu alguma coisa, nós não devemos já tomar decisão com base naquilo que nós ouvimos. Não podemos fazer isso. Sempre que nós ouvirmos sobre alguém,
O passo a seguir deve ser chamar essa pessoa e ouvir esta pessoa, né? Primeiro, nós ouvimos, né, a parte denunciante, que vem nos trazer a informação, né? Depois de nós ouvirmos a parte denunciante, vamos chamar também a outra parte, né, a parte citada, para ouvir a versão do outro lado. Okay? Primeiro ouvimos as partes de forma separada, depois ouvimos do outro lado, depois podemos depois chamar as duas partes e ouvir as duas partes juntas. Né? Esse aqui chamam de escuta ativa. Primeiro ouve as pessoas separadamente, depois então ouve as pessoas juntas, né? Para você confrontar a informação, para encontrar então assim a veracidade da informação. Aqui uma nota muito importante: nunca devemos decidir com base em escuta apenas de um lado da história. Temos sempre que ter cuidado de ouvir todos os lados envolvidos no conflito. Okay? A terceira estratégia é a mediação objetiva. O que é isso, mediação objetiva? Quando estamos diante de um conflito, nós devemos nos focar no problema e nunca nas pessoas. Nós temos que atacar o problema, né, em causa, né, e não ferirmos as pessoas, ok? Não ferir a pessoa em causa, né? Em vez de dizer você é desorganizado, né? No lugar disso, diga, olha, o atraso no relatório está a dificultar o planejamento financeiro. Tanto não ataca a pessoa que está a cometer, mas você ataca o erro. Okay? Isso é uma grande e boa estratégia. Né? E nisso aqui, né, isso ajuda muito para direcionar, né, a abordagem ou o diálogo, né, principalmente quando nós estamos diante de duas partes desavidas, como por exemplo, numa situação entre casal, né, briga de casal, por exemplo. Né, é importante procurarmos sempre organizar a conversa para não despencar. Okay? Então aqui é procurar se centrar no problema e não nas pessoas. Okay? Ok. Tanto essas são então as três estratégias que devemos nos lembrar quando estamos diante de um conflito na igreja. Agora, outro aspecto importante do conflito é procurarmos transformar o conflito em oportunidades. O que é isso? Qualquer conflito, né, se for bem gerido, o conflito pode se transformar em oportunidade. Okay? Pode se transformar em oportunidade para crescimento. Okay? Portanto, por quê? Como é que nós conseguimos transformar um conflito em oportunidade de crescimento? O que acontece é que sempre que há um conflito, normalmente o conflito vai nos revelar uma falha, né? Uma falha na organização, né? Ou uma insuficiência, né? na nossa estrutura. Portanto, pode ser uma função mal definida, né? Algo mal projetado. Tanto o conflito em si nos mostra que alguma coisa não foi bem planificada, uma coisa não está muito bem. Tanto, alguma coisa necessita de melhoria. Então, se nós prestarmos atenção naquilo que não está bem, que permitiu que o conflito acontecesse, portanto, aí o conflito vai nos apresentar um espaço de melhoria. Okay? Então, nós vamos aproveitar a situação do conflito para nós melhorarmos aquilo que não estava muito bem definido. Né? Esse é o primeiro aspecto do conflito. Né? Ele mostra aquilo que não estava muito bom, não estava muito bem definido, aí então nos mostra onde nós devemos melhorar. Outra questão importante também é que o conflito, ele, por exemplo, ele nos apresenta uma oportunidade para amadurecimento espiritual.
né? Por exemplo, a oportunidade de praticar o perdão, onde temos duas pessoas desavidas, né? Essa desavença entre duas pessoas é automaticamente uma oportunidade para as pessoas desavidas praticarem o perdão. Quer dizer que o conflito vai, de facto, expor as pessoas para que elas pratiquem, né, o perdão, que é um sinal de amadurecimento espiritual. Portanto, o conflito, né, vai vir contribuir para o amadurecimento espiritual quando nós somos submetidos a uma situação em que nós somos obrigados a perdoar-nos uns aos outros. Portanto, a paciência e também a questão da humildade. E o terceiro aspecto na transformação de conflitos em oportunidade, né, além de nos permitir fazermos ajustes no processo, além de permitir o amadurecimento espiritual, também o conflito ele traz novas ideias, ou seja, as divergências de opinião, por exemplo, né, quando nós estamos, por exemplo, numa reunião em que as pessoas estamos a discutir, por exemplo, um assunto e as pessoas têm opiniões divergentes, tanto essa divergência de opiniões podem levar a soluções mais criativas que nunca se tinha pensado antes. Porque existem soluções que só serão pensadas se tivermos diante de divergências de ponto de vista. Né? As divergências de ponto de vista permitem que as opiniões sejam, de facto, desenvolvidas, de ponto a atingirmos níveis que antes nunca tínhamos pensado, o que nunca mesmo chegaremos de pensar se não houvesse divergências. Portanto, por isso é que nós temos que as divergências também, elas são oportunidades, elas permitem, né, o surgimento de novas ideias. Portanto, é dessa forma que nós transformamos os conflitos em oportunidades de melhoria. Porque ela nos mostra aquilo que falta ser ajustado, ele nos permite, nos põe numa situação que vai contribuir para o nosso amadurecimento espiritual, e também os conflitos podem ser uma boa oportunidade para a geração de novas ideias, ok? Portanto, espero que tenha ficado claro. Vamos agora então olhar também para o papel do estatuto e do regimento interno. Tanto é importante que qualquer igreja, qualquer organização, qualquer congregação local, né, tenha então um estatuto, né, e um regulamento interno. Isso por quê? Quando nós temos um estatuto, temos um regulamento interno, isso facilita a própria resolução de conflitos. Né? Facilita. Particularmente naqueles casos em que estamos diante de conflitos graves, como, por exemplo, conflitos de âmbitos jurídicos ou até disciplinares. Né? Nesse caso, a gestão precisa de base documental e não apenas base oral. Então, quando nós temos estatuto, temos regimento interno, nós temos documento escrito que dirigem, que definem como cada desvio, cada conduta deve ser tratado. Né? Como deve ser tratado. Isso é extremamente importante. Né? Por exemplo, o regimento interno. Né? Ter regras claras, por exemplo, sobre conduta e processos de disciplina, vai evitar que a decisão pareça perseguição pessoal do líder. Porque isso assim, quando não tem um regulamento interno claro, não tem um estatuto claro, né, ainda que o crente, o crente ou, né, o irmão, o membro pecou, ao ser disciplinado, alguns podem encarar a disciplina como se fosse uma vingança ou uma ação de perseguição do líder. Então, para evitar isso, quando há documentos, tipo regulamento interno, onde fica muito bem claro, né, as condutas, as suas penalizações, né, isso evita as pessoas pensarem que está-se diante de uma perseguição pessoal. Outra questão também que
o estatuto e o regulamento interno proporcionam é a transparência, ou seja, quando as decisões são baseadas em critérios objetivos e registrados, né, em ata, por exemplo, né, isso trazem segurança jurídica e moral, porque está no documento, está escrito, né, tem o documento que rege né, a instituição, portanto, não há como alguém pensar diferente, porque está tudo documentado. Isso, de facto, ajuda e de que maneira na transparência, né, de como os processos funcionam. Ok? Tanto, vamos agora, então, apresentar aqui um exemplo, passo a passo, né, para uma reunião de mediação. Né? Vamos dar aqui um exemplo. Tanto, e quando estamos numa reunião de mediação, né, estamos diante de um conflito na igreja, é importante, então, que o pastor procure, né, equilibrar entre aquilo que é a ordem administrativa e aquilo que é o pastorado. Né? O objetivo não é apenas resolver o problema, mas restaurar a comunhão. A ideia é restaurar a comunhão das pessoas que estão desavidas. Portanto, vamos aqui então ver um exemplo de um roteiro. Por exemplo, a primeira etapa, né, quando nós temos uma reunião para resolver conflito, primeiramente é preparação, né, que é a pré-reunião. Aqui é nós definirmos o local onde vai acontecer esta reunião. É importante que seja uma sala, por exemplo, reservada na igreja, né, não deve ser no horário do culto, né, para garantir privacidade, né, não fica muito bem reunir na hora do culto, não é boa ideia. É sempre bom que a reunião para resolver conflito seja num horário diferente do horário do culto. E outra questão também ainda na preparação é o ouvir separadamente. É importante primeiro ouvir as partes envolvidas, né, no litígio de forma separada, né, uma a uma, né, e ao ouvir as partes de forma separada, a intenção é perceber, né, entender os factos, né, entender os factos para então poder baixar a temperatura emocional, né, da reunião. Tanto para isso é importante ouvir, né, as partes, de princípio ainda de forma separada. E outro aspecto também, depois de ouvir as partes de forma separada, né, é importante definir o foco, ou seja, o foco deve ser o conflito atual, né, e não problemas de 10 anos atrás. Porque normalmente quando temos partes desavidas, né, principalmente se estamos a falar, por exemplo, de casais, né, é muito comum no conflito de casais, está se tratar um assunto recente. Normalmente as partes têm a tendência de buscar assuntos que já passaram 10, 5, 20 anos atrás, para depois juntarem como se tivessem algo a ver com o conflito que está a se resolver. Portanto, o líder tem que prestar atenção, procurar evitar, sempre que alguém tentar buscar assunto que não tem nada a ver com a questão, né, em pauta, o líder tem que procurar né, trazer de volta a pessoa para se focar apenas no conflito atual, né, e não associar com outros conflitos que não têm nada a ver com o que está a ser tratado. Okay? Então, depois disso, pode-se avançar já para a abertura, então, da abertura, né, da reunião e uma oração. Isso pode durar de 5 a 10 minutos. Né? É importante que, ao começar a reunião, comece com uma oração. Né? Primeiro uma oração. Depois da oração, ler um texto, um versículo bíblico, né, um versículo bíblico, ou uma passagem bíblica, desculpe, que aborde sobre unidade, né, como por exemplo Mateus 18, versículo 15 a 20, ou por exemplo Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 4, são bons exemplos, né, de passagens que podemos ler diante de uma reunião do conflito, né, dentro da igreja. E depois de ler então a passagem, é sempre importante fazer lembrar essas 3 regras de ouro né, no início da reunião. A primeira regra de ouro, fazer lembrar as partes envolvidas de que ninguém tem direito de interromper quem estiver a falar. Portanto,
quando uma parte estiver a falar, a outra tem que ficar calada. Ainda que não concorde, deve permitir que a parte que está a falar termine a sua fala e quando chegar a sua vez de tomar a palavra, também tome a sua palavra e apresente a sua versão. Mas não deve permitir a interrupção de quem esteja a falar. Essa é a regra número um, regra de ouro. A segunda regra também é não é fazer lembrar as partes envolvidas de que não é permitido o uso de ofensas pessoais. Né? Esse é o outro aspecto. E o terceiro aspecto, fazer lembrar que o objetivo da reunião é a solução e não a vitória de um lado. Portanto, não a reunião nunca pode ser para ver quem ganhou, quem está com a razão. Não, a ideia é sempre procurar a solução, ok? Portanto, depois disso, então, passa-se para a exposição dos fatos, né? Onde, então, o líder deverá dar voz às partes, né? A primeira parte vai falar, vai apresentar a sua versão dos fatos. Quando terminar também, a outra parte também deve ter o mesmo tempo, né? E falar também a sua versão dos fatos de forma objetiva. Nesse ponto, né, na exposição, o papel do líder, o pastor aqui, deve atuar como mediador, onde a função dele é escutar de forma ativa, né? Escutar de forma ativa. Se porventura alguém tiver se exaltar, né? O líder deve intervir de forma suave, né? Lembrando que estamos aqui reunidos com o objetivo de encontrar solução, né? Solução, ok? Para resolver a situação como irmãos. Portanto, não há motivo de se exaltar, tem que haver paz, tem que haver calma, porque a intenção é encontrar solução, né? É sempre importante o líder tomar, né? Sempre que uma das partes tiver querer se exaltar, o líder tem que sempre tomar a palavra para acalmar os ânimos de tal forma que não se saia dos carris, né? Ok, então depois disso, depois de ouvir as partes, né, a quarta etapa já é a identificação de pontos de convergência, ou seja, depois de ouvir os dois lados, né, o líder tem que procurar identificar onde é que as partes eh, convergem, né, onde é que, onde é que, onde é que as partes convergem e o pastor, o líder, tem que destacar essas partes onde os dois lados concordam, convergem. Né? Por exemplo, né? Um exemplo, né? Ambos concordam que o Ministério de Som é vital para o culto e que o volume estava muito alto demais no domingo. Esse é um exemplo. Então, o líder tem que destacar aqui o ponto que as duas partes convergem. Depois fazer então um filtro, né? Fazer o filtro aqui no filtro, fazer o filtro é separar o que é sentimento, nesse caso mágoa, daquilo que é processo, né? Falha na organização. Por exemplo, se falhou a organização, né, tem que separar, pronto, vamos nos focar naquilo que falhou, né? E vamos colocar as mágoas de lado, vamos nos ater, né, naquilo que falhou. Identificar os pontos de convergência, depois fazer aqui filtro entre aquilo que é sentimento e aquilo que é de facto o processo, aquilo que é falha de organização, por exemplo. E no quinto passo é já a proposta de solução, depois de ver, então, né, identificar os passos todos que nós vimos aí. No quinto ponto, né, vamos agora propor já a solução, né, daquilo que nós detetamos na conversa. Portanto, o líder, mesmo sabendo a solução, não deve apresentar-se de forma pronta, né? A ideia é sempre colocar uma questão para que as pessoas, né, as partes envolvidas, elas trazem mesmo a solução com base, né, na questão que o líder coloca. Por exemplo, o que é que cada um de vocês pode fazer para que isso não se repita? Por exemplo. Né? E aí então as partes vão apresentar sugestões, ideias, né, disso que são as soluções que se pretendem. E depois então, nesse ponto ainda, é importante que não se termine a reunião sem que haja comprometimento. Okay? Por exemplo, se o problema for, por exemplo, de gestão, tipo escala, por exemplo, né, é importante que se crie uma regra nova. Okay? Se for questão de comportamento, né, tem que se estabelecer, por exemplo, um pedido de desculpa, né, da pessoa que excedeu, por exemplo, que falhou. Né, e depois da reunião, é importante que o líder, né, estabeleça um período de acompanhamento,
né, para saber depois daquela reunião, né, é, como é que as pessoas envolvidas, as partes envolvidas, né, sairão da reunião e seguirão para a frente. É importante que o líder entenda que a situação não termina com o fecho da reunião. Tem que fazer acompanhamento por alguns dias, né, algumas semanas, para ver então se de fato a reunião teve efeito desejado ou não. Ok? Depois então, já no encerramento, né, encerra-se a reunião. Ao encerrar a reunião é importante que haja uma ata de conciliação, onde faz-se nota dos pontos que foram acordados, né? Faz-se mesmo, passa-se, escreve-se em nota aquilo que se acordou. Isso é para quê? Para que no futuro, né, não fica no dito pelo não dito, né? Quando está registrado, qualquer situação é só pegar na ata de conciliação, né, do encontro, e a ata vai destacar tudo aquilo que foi acordado nesta reunião, né? E então, por fim, o pastor pode fazer a oração final, né? Terminar com uma oração final, que deve ser uma oração de gratidão a Deus, né? Pela resolução do conflito. E ao fechar, depois da oração, então um gesto de unidade, tipo, por exemplo, um aperto de mão, ou, por exemplo, um abraço, né? Para simbolizar o fim do conflito. Portanto, depois disso, o pastor deve fazer, então, o acompanhamento pós-reunião, né? É importante que o pastor acompanhe, nem que for pelo menos uma semana ou 2 semanas, né? Para ver é, né, o desenvolver da situação depois da reunião, né? Se as partes estão a cumprir aquilo que se acordou ou não. Portanto, assim, fechamos então aqui com o exemplo, né, de resolução de conflito. Ok? Se os irmãos tiverem questão, já sabem que podem colocar no grupo e nós teremos então prazer de responder ou dar qualquer subsídio adicional que for necessário. Vamos então agora avançar para o segundo tópico, que tem a ver com a gestão de tempo, né? Gestão de tempo é um aspecto muito importante também na administração eclesiástica. Isso por quê? Porque o tempo é um recurso não renovável, né? E saber gerir bem o tempo, né, de facto, é também ser mais produtivo, né? A gestão de tempo, na visão da Bíblia, vai além da produtividade, né? Trata-se de uma mordomia das oportunidades, ou seja, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. É Deus quem nos dá o tempo e Ele vai nos cobrar por aquilo que nós fazemos com o tempo que Ele nos deu. Deus vai nos pedir responsabilidade pela forma como nós gerimos o tempo que Ele coloca à nossa disposição. Portanto, devemos saber aproveitar da melhor forma possível o tempo que nos é dado. Vamos então aqui apresentar alguns pilares bíblicos, né, quanto à gestão de tempo. O primeiro pilar é a remissão do tempo, ok? Efésios 5, 15 a 16, Paulo exorta, dizendo: sede prudentemente como andais, né? Ou vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porque os dias são maus, né? Aqui estamos destacar a palavra remir o tempo. A palavra remir, né, ela significa resgatar ou comprar de volta. Portanto, na gestão prática, né, é priorizar o que é eterno e essencial em vez do que é urgente, mas vazio. Porque muitas das vezes nós gastamos tempo com coisas vazias, né? Coisas que não agregam quase nada, né? E deixamos pouco espaço para as coisas que de fato importam. Nós vemos em alguns cultos onde você vê boa parte do tempo do culto é gasto com coisas que não tem nada a ver com a espiritualidade, coisas que não edificam, não encorajam, não estimulam a fé, né? E infelizmente as coisas extremamente importantes nós temos pouco tempo para elas, né? Quantas igrejas que o tempo da palavra é curtíssimo, né? Quantas igrejas, né, que a maior parte do tempo é gasto com entretenimento, né? Então é importante remirmos o tempo, né, e usarmos o tempo da melhor forma possível, ok? Remir o tempo é usarmos o tempo da melhor forma possível, fazendo aquilo que de facto importa. Outro pilar na gestão do tempo, além da remissão do tempo, é a
prioridades claras, né? Prioridades claramente definidas, né? Definimos bem as prioridades, né? Quais são as coisas que podem esperar e quais são as coisas que são mesmo prioridades, não podem esperar, né? Isso é extremamente importante. Temos aqui um exemplo: Jesus não curou todo mundo, ok? Jesus não curou todo mundo, né? Jesus não visitou todas as cidades, né? Mas ele disse que, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Evangelho de São João 17, 4. Então, isso mostra, né, que na gestão de tempo, né, nós devemos priorizar, né? Priorizar o reino de Deus, priorizar as coisas de Deus, né? Tanto darmos prioridade nas coisas que de facto são indispensáveis, como colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Mateus 6,33. Tanto temos que ter sempre Deus no centro, né? E as demais coisas depois. Mas aqui a ideia é que devemos saber definir prioridades, ok? Temos que saber definir bem as nossas prioridades. Por exemplo, Deus é sempre em primeiro lugar, né? O reino de Deus é sempre em primeiro lugar. Em segundo lugar, por exemplo, a nossa família. Nossa esposa, nossos filhos, né? Depois vem o nosso ganha-pão, nesse caso, o nosso trabalho, nosso emprego, né? Para quem é, por exemplo, ministro do Evangelho, né, a tempo integrado, vai vir em terceiro lugar o ministério. Mas para quem não é integrado, tem o seu trabalho, né, onde ganha o seu pão, tem que colocar o seu trabalho em terceiro lugar, né? Então é importante que as prioridades na nossa vida, bem como também na igreja, estejam bem definidas. O que é prioridade? Né? No culto, temos a oração, temos a pregação da palavra, temos os cânticos espirituais, tanto temos que definir muito bem as prioridades da igreja, né? Temos o apoio financeiro, o apoio social, tudo isso tem que estar muito bem definido, ok? Outro pilar também importante na gestão de tempo é planeamento com dependência, né? A igreja tem que planificar, né? Tem que ter planos a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Entretanto, esse planejamento deve ser dependente. Em que aspecto? Dependente de Deus. Vamos planificar o que vamos fazer daqui a amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas temos sempre que entender a nossa dependência a Deus, ok? Porque nós dependemos de Deus, okay? Nós planificamos, mas sabemos que a concretização, a última palavra, pertence a Deus. A Bíblia não é contra a planificação, mas a Bíblia é contra a presunção, né? Quando nós planificamos o futuro sem contar com a nossa dependência a Deus. Portanto, isso é erro na luz das Escrituras Sagradas, conforme nós vemos em Tiago 4, 13 a 15. Portanto, temos que planificar? Sim, vamos planificar, mas temos que contar sempre com Deus, de quem a nossa vida, de quem a nossa existência depende. Ok? Outro aspecto importante também na gestão de tempo é o equilíbrio entre o trabalho e o descanso. É importante nós sabermos que temos que ter tempo para trabalhar, mas também tem que haver tempo de descanso. Existem pessoas que trabalham todos os dias, não tem descanso. Existem igrejas que têm culto todos os dias, uns até se dão no luxo de marcar cultos em horário normal de trabalho, né? Como se as pessoas não precisassem trabalhar, né? Devem só ficar na igreja todos os dias. Isso é erro, né? Devemos saber equilibrar, né? Tempo para os trabalhos, tempo para trabalho, tempo para descanso, tempo para congregar na igreja, tempo também para as pessoas fazerem as suas tarefas, para as pessoas também ficarem com as suas famílias, se divertirem também, né? É importante sabermos que a igreja não pode ocupar as pessoas completamente. Porque as pessoas têm também suas vidas, né? A vida não é só espiritualidade, né?
A nossa vida, ela é multidimensional. Nós temos várias dimensões da vida, né, que precisamos, de facto, equilibrar. Tanto devemos saber equilibrar tempo para trabalho, tempo para descanso, ok? É muito, mas muito importante mesmo. Okay? Não é à toa que Deus estabeleceu o Shabat, né? Que é o dia de descanso. Tanto é mesmo para nos ensinar que, assim como nós precisamos de trabalhar, também nosso corpo precisa de descansar, ok? Então, o pastor deve ter isso na sua cabeça, ok? Tem que saber que as pessoas também precisam de descanso, precisam também de ficar com suas famílias, precisam também de participar nas atividades sociais, nos seus empregos, nos seus afazeres. Portanto, é importante ter isso em consideração, ok? Ok. E outro aspecto também é a questão do senso de brevidade, ou seja, por senso de brevidade, é aquele senso de perceber que, como seres humanos, nós somos passageiros, a nossa vida passa tão depressa, né? Conforme Moisés né, orou, né? Moisés orou dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, né? Salmos 90, versículo 12. É importante nós termos noção disso, que nós somos passageiros, né? Somos passageiros. Portanto, a gestão, né, a gestão de tempo com sabedoria exige termos consciência de que a vida é curta, um vapor. Tanto isso elimina a procrastinação, né, e foca a energia no que realmente importa, que é relacionamento e legado. Tanto como pastor, sabendo que nós estamos de passagem, devemos nos preocupar em deixar um legado, que é preparar sucessores, né? Preparar líderes para darem sequência com o trabalho de Deus. Quando o líder, quando o pastor perde o senso de brevidade, ele vive como se fosse eterno, né? Como se ele vivesse aqui na Terra para sempre. Isso é que faz muitos líderes, particularmente líderes africanos, morrem e não deixam sucessores, morrem e não treinam ninguém para dar sequência do trabalho. Isso é por quê? Por perdermos o senso de brevidade. Pensamos que vamos estar aqui na Terra para sempre. Isso é um grande erro. Tanto um líder de sucesso tem que ter noção de brevidade, tanto tem que trabalhar para preparar, né, pessoas de tal forma que, na sua ausência física, né, haja muita gente na igreja capazes de darem seguimento com a obra. Okay? Isso é extremamente importante. Temos aqui então algumas dicas práticas de gestão de tempo, né, à luz da Bíblia. Né? Temos a questão da oração matinal, né, que é, ao acordar, entregue a tua agenda a Deus antes mesmo de abrir o telemóvel. Né? Ore a Deus, entregando tudo que você vai fazer ao longo do dia, tudo aquilo que você tem planificado para fazer. Entregue na mão de Deus, para que Ele faça então prosperar o teu dia. Outra questão, diga não, né? Mas com graça. Sempre que você puder negar alguém, negue, mas com graça, né? Com graça. Vemos Jesus muitas vezes retirava-se da multidão, né, para ir orar, né, mesmo quando as pessoas lhe procuravam. Às vezes ele tinha que se ausentar da multidão, para se isolar, para estar com Deus. Tanto isso mostra que o líder, o pastor, deve conhecer os seus limites, ok? Deve conhecer os seus limites, ok? Isso é extremamente importante. Pastores que não conhecem os seus limites, eles acabam por atropelar, né? O ministério pastoral vai atropelar outras dimensões da vida. Nós temos pastores que estão demasiadamente focados em cuidar a igreja e estão desfocados em cuidar suas famílias, né? Ganha pessoas para Cristo e perdem seus filhos para o mundo, né? Isso é que acontece quando nós não conseguimos equilibrar, né? Não conseguimos equilibrar, né, as nossas responsabilidades. Tanto existem situações que nós teremos que dizer mesmo não, ok? Não tem como nós dizer sempre sim. Não podemos. Temos que saber se dizer sim e também temos que saber dizer
Não, porque nós temos nossos próprios limites. E outra questão também, outra dica de ouro é evite a preguiça, né? Provérbios condena a inércia, mas também a agitação sem propósito. Ou seja, a Bíblia condena a preguiça, mas também a Bíblia condena a pessoa a correr, né, à toa, sem propósito. Portanto, nem devemos ser preguiçosos, mas também não devemos correr à toa. Ok? Ok. Tá. Por que é importante a gestão de tempo? Por que é importante gerirmos o tempo? Primeiro, é importante porque já vimos que estamos diante de uma mordomia e vamos prestar conta diante de Deus. Vimos que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Deus é que nos dá o tempo para nós trabalharmos, tá? E Ele vai nos pedir conta pela forma como nós gerimos o tempo que Ele nos dá. Portanto, devemos ter cuidado em como é que nós aproveitamos, como é que nós usamos o tempo de vida que Deus nos tem dado. A segunda razão, porque é importante gerirmos o tempo, né, porque quando nós gerimos bem o tempo, vai contribuir na preservação da nossa saúde e da nossa família. Okay? É importante, a nossa saúde, a nossa própria saúde é importante. Temos que ter cuidado, temos que cuidar bem da nossa saúde e cuidar bem da nossa família. Portanto, quando nós gerimos bem o tempo, vamos ter tempo para atender a igreja, vamos ter tempo para o nosso trabalho, vamos ter tempo para a nossa esposa, vamos ter tempo para nossos filhos. Portanto, né, isso vai nos fazer muito bem. Outro valor de gerirmos o tempo, né, isso faz com que sejamos, então, eficazes, né, na missão que nós temos por cumprir. Quando nós gerimos bem o tempo, eh, vamos conseguir cumprir bem, né, a missão que nos foi dada por Cristo, ok? Tanto e a quarta razão porque é importante gerirmos tempo, né? A boa gestão do tempo vai contribuir no testemunho e na excelência, ou seja, a desorganização e os atrasos constantes, por exemplo, na igreja mancham o testemunho cristão, bem como também a imagem da própria igreja diante da sociedade. Tanto se nós gerirmos muito bem o tempo, isso também vai servir de bom testemunho, né, para a sociedade e um testemunho, né, que vai demonstrar a excelência do nosso trabalho ministerial, ok? Ok, portanto, resumo, quando gerimos bem o tempo, isso vai resultar em menos estresse, mais profundidade, né? Porque vamos ter mais tempo para orar, mais tempo para estudar as escrituras, né? Melhor delegação, vamos poder delegar melhor as responsabilidades, né? Né, no meio dos membros, né? Portanto, é extremamente importante gerirmos corretamente o tempo. Né? Há um ditado: aquele que não governa o seu tempo, dificilmente governará bem a casa de Deus. Portanto, é extremamente importante sabermos governar bem o nosso tempo. Ok? Uh, ladrões do tempo. Quais são as situações que roubam o tempo da igreja? Né? Roubam o tempo da igreja a ponto da igreja não conseguir se focar na oração, no ensino, bem como também na estratégia. Quais são esses ladrões? Primeiramente, nós temos aquelas reuniões sem pauta, né? Aquelas conversas, conversa fora, ou seja, quando se convoca uma reunião e não tem objetivos claros definidos, não tem os pontos claros a serem abordados, essas reuniões, em vez de serem produtivas, tornam-se uma perca de tempo. Por quê? Não tem objetivo definido, não tem os pontos bem delineados a serem discutidos. Né? Tanto essa é uma das formas, é um dos grandes parasitas de tempo. Né? O segundo parasita de tempo é a questão do ativismo do líder centralizador. Né? Aqueles líderes têm dificuldade em delegar responsabilidades, né? Por não delegar responsabilidades, isso faz que se desperdice tempo, né? Com tarefas que outras pessoas poderiam fazer. O líder quer fazer tudo, então se ele quer fazer tudo, vai levar mais tempo para fazer as coisas, né? E isso vai dificultar, né, a própria igreja como um todo, né?
E outra questão é a política da porta sempre aberta, aqueles líderes que acham que podem atender sempre, né? Não há limite, pode estar sempre pronto para atender. É claro que o líder deve ser acessível, né? Mas é importante também que o líder, de facto, estabeleça limites, né? Estabeleça horários específicos de atendimentos, né? Dias específicos de atendimento, né? Claro, excepto situações emergenciais, né? Situações de emergência, claro que não obedece esse critério, mas estou a me referir a situações normais, né? Devem obedecer dias específicos, né? De atendimento e horário específico de atendimento, ok? E tem também outra questão que faz desperdiçar o tempo é burocracia e falta de processo, né? Uma igreja, quando está desorganizada, não tem os processos muito bem afinados, até para procurar um documento dá muito trabalho, né? E desperdiça, se assim, muito tempo também. Temos também a questão das redes sociais e notificações constantes, né? Quando o líder fica sempre nas redes sociais, né, sempre ligadas, né, vai recebendo várias notificações, isso também vai, de facto, contribuir no desperdício de tempo. Ok? Então, para fecharmos aqui a aula número 1, temos aqui um desafio prático diário, né, que é, durante 3 dias, anote de hora em hora o que você realmente fez. Né? No final do dia, pergunte-se: isto era importante para a missão da igreja? Eu era a única pessoa que poderia ter feito isso? Né? É importante essas questões, né? Vamos ajudar a identificarmos se nós estamos a saber, de facto, delegar responsabilidades ou estamos a nos meter em tudo, ok? Vamos parar por aqui, então, nessa nossa aula número 4, com a promessa de voltarmos para a aula número 5. Tanto que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Já sabem, se tiver questões, coloquem no grupo ou podem nos puxar no off e nós teremos sempre prazer em atendê-los, trazendo esclarecimentos adicionais que se acharem necessários. Graça e paz.